dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, mais um dia aqui, segundo dia da nossa série sobre provérbios. Ontem nós já sentamos já com o sábio para conversarmos e temos alguma direção. Foi praticamente um encontro com o coach, né? Especialista aí na sabedoria, em dar direções para a nossa vida. Deus, Ele é o nosso Senhor, é aquele que dirige a nossa vida, aquele que comanda a nossa vida. E nós estamos aqui novamente, na nossa série Provérbios, no segundo dia, para ler mais um pouquinho sobre esse livro dos conselhos, livro das direções, muito atual, aliás, atualizadíssimo, né? E hoje nós vamos abrir lá em Provérbios 3. Eu quero que tu abra comigo em Provérbios 3. Ontem nós lemos Provérbios 1, eu quero te dar como lição de casa, continuar depois e ler Provérbios 2. Aí são muitos conselhos, eu estou aqui tentando resumir, não digo pegar os mais importantes, porque creio que tudo é muito importante, mas pegar aqueles que se dizem mais no nosso dia a dia, né, no dia de hoje, para que a gente possa ter uma direção mesmo do céu para nós. Então, Provérbios 3, nós vamos ler do 21 agora até o 35. Gente, é muito conselho numa conversa só hoje, vocês vão ver. Tanto que a gente vai depois aí separar e explanar bem direitinho cada um deles, tá? E vamos lá então, diz assim, ó: filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de vocês. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga a seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudar ele hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora do seu lado e ele confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta o que pratica o mal, mas é amigo dos que são direito. O Senhor amaldiçoou a casa dos maus, porém abençoou o lar do que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas também ajuda os humildes. Para terminar no 35 diz: os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Gente, muitos conselhos numa simples conversa. E a gente vai agora explanar melhor o que Salomão, eu acredito que os primeiros aqui foi Salomão que escreveu, né? O que ele está dizendo? Olha só, vamos lá para o versículo 24, tá? Então, ele está dizendo assim, ó: quando nós buscamos a orientação de Deus para a nossa vida e entendemos que é Deus que tem cuidado de tudo, nós não perdemos sono. Nós não perdemos o nosso sono com tanto medo e com tanta preocupação. Meu Deus, e se isso, e se aquilo? Quantas pessoas têm vivido noites e noites sem dormir, noites em claro, passam noites acordado em função de preocupação, medo, né? Essa semana mesmo eu conversei com uma menina aqui na igreja e ela disse: eu ando com muito medo, eu não consigo dormir. Eu ainda disse para ela assim: ó, o que tu tem visto? O que tu tem assistido? Daí ela me disse assim: não, mas nem é coisa de terror, mas é umas coisas assim, meio assim, assustadoras. Eu falei: não bota pra dentro de ti. Tu não vai conseguir dormir mesmo. Então, quanto mais a gente se enche dos conselhos de Deus, andamos na direção dele e entendemos que é ele que tem cuidado de nós, é ele que tem cuidado de tudo, a gente não vai deixar de dormir por causa disso. As preocupações não vão nos tirar do sono. A Bíblia diz que logo me deito e eu pego no sono. O Senhor vai lhe trazer o sono dos justos. O sono do justo, daquele que entende, quem tem cuidado de tudo é o Senhor. Até mesmo que a gente não dormir, não vai resolver nada. A gente não dormir não vai melhorar, nem trazer solução para as nossas preocupações. O que vai melhorar o nosso sono e trazer solução para nossas preocupações é colocar elas diante de Deus. E de que maneira proceder com elas diante de Deus. Então, primeira coisa, eu não sei o que tem te preocupado, o que tem tirado o teu sono, mas eu quero te dizer: ouça o conselho do Senhor sobre isso, peça conselho do Senhor sobre isso, vá na direção que Ele tem para ti e descanse. Aprenda a descansar naquele que tem cuidado de tudo. No versículo 6 diz assim, que quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que é dele que vem a nossa proteção.
Ele te protege, está dizendo ali. A Bíblia vai dizer que em vão vigiam guarda se Deus não vigiar. Quantas coisas o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, que a gente nem sabe. Nós nem imaginamos. Está dizendo aqui, ó, o sábio, o justo, aquele que me escuta, fique tranquilo. Aquele que vive sob minha orientação, fique tranquilo. Aquele que vive para mim, que crê em mim, fique tranquilo, sou eu que te protejo. O meu filho do meio, ele tinha um costume de dizer assim: mãe, ora pra gente dormir. E daí eu orava com ele, ele falava assim: mãe, quando a gente dorme, Deus pega a nossa casa e leva lá pro céu. E guarda lá no céu, depois quando a gente acorda, ele coloca de volta. Eu disse: é exatamente isso, filho. Mas ao contrário, né? O Senhor coloca os anjos, ele derrama o céu sobre a tua casa quando tu dorme. Ele derrama o céu. Talvez tenha pessoas assistindo esse devocional aí com medo de muita coisa, medo dos ataques, medo das ciladas, medo de muita coisa. Não tenha medo, o Senhor diz, sou eu que te protejo, eu tenho que te guardar de coisa que tu nunca nem vai saber. Porque o inimigo, ele já acorda planejando contra a tua vida, mas aqueles que são do Senhor, o inimigo não toca. A não ser que o Senhor permita para que algo maior aconteça na vida dele, porque Deus ainda usa Satanás muitas vezes, porque Satanás é usado por Cristo. Até onde Deus quer, e quando Deus fala, tira a mão, porque agora sou eu que vou agir. Tem um livro do Luciano Subirá que eu gosto muito, que ele diz assim: até o diabo é o diabo de Deus. Porque Deus, quando quer, ele usa o diabo. Porque o diabo só coloca a mão na tua vida, que se Deus permitir. Se Deus permite, é para algo maior na tua vida. Mas não é para te matar, não. Ele tira, agora ele diz, agora sai. Só até aí tu vai. Só que se tu está na direção de Deus, tem buscado a Deus com sabedoria, o Senhor vai te proteger. O Senhor te protege. Fique tranquilo. Tá bom? Vamos pro próximo. O versículo 27 diz assim, ó: ajude o mais necessitado, se você pode. Quantas vezes nós estamos numa situação financeira, às vezes boa, e nós nos esquecemos quantas pessoas têm passado por necessidades e por lutas. Então a gente precisa colocar no lugar daquele que está passando por necessidade e pensar: e se fosse eu? E se fosse eu, não é porque eu estou bem hoje que eu não posso precisar de alguém ali na frente. A Bíblia diz que melhor ajudar do que ser ajudado. Que bom que a gente tem para ajudar, então ajude com o que você tem. Eu sempre digo que hoje em dia é muito difícil a questão de tu dar dinheiro para alguém, porque tu não sabe, né, o que ela vai fazer com o dinheiro. Às vezes tu está influenciando ainda o vício, impulsionando o vício. Mas o alimento, querido, se você pode ajudar, ajude o outro, ajude o necessitado. Eu sempre digo assim, uma vez eu fui ajudar alguém com alimento, né, e a pessoa falou assim: mas se ela vender para usar drogas? Eu falei: olha, a minha parte eu vou fazer. Eu prefiro que Deus cobre dela, que está me enganando, do que cobre de mim, que pude ajudar e não ajudei. Então tenha um olhar de compaixão, ajude o próximo. Muitas pessoas passam por aquele mais vulnerável, né, simplesmente com a cabeça erguida, como se ele nem existisse. Poderia ser você. Poderia ser tu. Já que não é, seja usado por Deus para dar uma palavra de ânimo, o alimento. Porque às vezes a gente é cristão, acha que só precisa, vou dar a palavra de Deus e acabou. Sim, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Mas se você pode dar o alimento físico também, porque é difícil a gente escutar alguma coisa quando a gente está com muita fome. Alimente, primeiro dê o pão, dá-lhe o pão, faz com que a pessoa enche a barriguinha dela, vai lá e fala de Deus, foi o Senhor que te deu. Eu lembro que teve uma época que o Senhor nos direcionou a ajudar algumas pessoas, e sempre que nós entregávamos o alimento, nós falávamos: foi o Senhor que te encontrou e pediu para eu te dar. Não sou eu que estou te dando, foi o Senhor, para te dizer que Ele não esqueceu de ti. Que Ele não esqueceu de ti. Então, aquele que pode ajudar, que ajude o próximo, tá? E no versículo 28 e 29, ele diz assim, ó: tenha bom convívio com seus vizinhos. Viva bem com ele. Tem pessoa aqui que está assistindo que nem sabe quem é o vizinho. Nem sabe, nunca olhou na cara do vizinho. Quem sabe você um dia possa precisar dele, tu não sabe nem para quem correr. Tenha bom convívio com as pessoas que estão ao teu redor, com as pessoas que te cercam. Seja alguém amável, alguém compreensivo. Talvez tu tá aqui, mora em prédio, tu entra e sai do elevador sem nem olhar para cima, tu nem sabe quem as pessoas que estão no elevador contigo. Se um dia tu precisa de alguma coisa, para quem tu vai correr, meu querido? Começa a ter bom convívio. Tem gente que vive fazendo confusão com o vizinho. Quantas histórias de tragédia aí, de vizinhos que se matam por uma besteira.
Saiba resolver as coisas com o seu vizinho. Ah, mas meu vizinho tu não conhece, ele bota o som no último volume, o meu vizinho está toda a vida perturbando. Seja sábio, como a gente falou ontem. Sabedoria no falar, olha, fulano, quem sabe, né, tu bota o teu volume até tal hora, porque eu durmo cedo, né, até mesmo para nós, né, não por mal. Saiba lidar com as pessoas que estão ao teu redor, tu nunca sabe quando vai precisar delas. É isso que o sábio está dizendo para nós aqui, neste conselho. E no 30 diz assim, ó, para complementar isso que a gente falou agora, não entre em discussões desnecessárias. Não entre em discussões desnecessárias, desgastante. Tem aquele ditado que diz, né, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Tem gente que ama uma confusão, ama uma função de discussão, gente. Sai de pequena discussão, é desgastante, desgasta, cansa. E isso serve em qualquer âmbito da nossa vida, seja com o esposo, com a esposa, com filhos, com os pais, no trabalho, no qualquer lugar, na igreja. Tem gente que está só assim, ó, para fazer uma função, uma discussão, gente. Fuja das discussões desnecessárias. Tu vai ter oportunidade todo dia para fazer discussão por nada. Fuja disso, vai fazer bem para ti. Quem está dizendo é a Bruna. A gente acabou de ler junto, aqui em Provérbios, tá? E olha o que diz ali, no 32 e no 33, que eu gosto muito. Eu vou ler com vocês aqui, porque essa parte que eu gosto muito, a gente confunde isso aqui. Olha o 32, pois o Senhor detesta os que praticam mal, mas é amigo dos que são direitos. Então está dizendo aqui que Deus não é só amigo de crente, não. Ah, eu sou crente, Deus é meu amigo, mas às vezes é crente, ama uma confusão. Ama fazer a maldade. É convencido, não convertido. Deus está dizendo assim, eu amo o que faz o bem. Aquele que faz o bem. E aquele que faz o mal, não interessa que está dentro da igreja, está fazendo mal, eu detesto o que faz o mal. Porque não é sobre eu conhecer a Bíblia, é sobre eu praticar a Bíblia. Conhecer, muita gente conhece, eu quero ver praticar, colocar na prática. O Senhor está dizendo assim, eu amo aquele que faz o bem, mas o mal eu detesto. O Senhor amaldiçoa a casa daqueles que são maus, mas Ele abençoa o lar dos que são corretos. Ser correto tu. Não olhe para o que o outro tem feito de errado. Ah, mas o outro tem feito de errado, tem se dado bem na vida. Seja correto tu, faça o que é certo tu, faça o bem tu. Cada um dará conta de si perante a Deus. Cada um dará conta de si. Para finalizar ali, no 35, para fechar, vamos ler junto? Os sábios ganharão prestígio. Gente, não é chocolate que o Senhor vai dar aqui para o sábio. Não é aquele chocolate cheio de coco dentro, não. Está dizendo aqui, os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo cada vez mais passarão vergonha. O Senhor vai te colocar numa posição abençoada, sábio. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Ele vai te levantar. Um sábio dentro do seu trabalho é levantado. Uma esposa sábia dentro da sua casa, o Senhor levanta ela. Um esposo sábio é levantado. Um pastor sábio durante uma igreja é levantado por Deus. Agora aquele sem juízo passará vergonha. Tem muita gente passando vergonha por aí porque não tem juízo. Não tem juízo, não tem direção, não tem sabedoria. Não pensa antes de falar, fala realmente o que vem na telha. Tem gente que fala assim, é porque eu sou sincero. Mas se a tua sinceridade ferir o outro, machucar o outro, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Isso é falta de respeito com o outro. A sinceridade age com amor também, sabia? A sinceridade ela age com sabedoria também, sabia? Agora, se fere, se machuca, se ofende, isso não é sabedoria, não. Isso não é sinceridade. Isso é falta de educação. Então, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje com tanto conselho. Meu Deus, faltou um cafezinho aqui, um bolinho para sentar com o sábio e conversar, né? Que Deus te abençoe, abençoe nesse dia, que tu possa rever esse vídeo novamente, se for preciso, e analisar cada tópico, se colocar, porque nós temos o costume de ver alguma coisa, ouvir alguma coisa de Deus e pensar, o fulano deveria escutar, o ciclano deveria escutar. Não, tu tem que escutar, eu tenho que escutar. Nós temos que parar de querer arrumar o outro e começar a consertar, começar em nós as coisas. As mudanças que o Senhor quer fazer vai começar na tua vida. E essa semana nós vamos ler mais sobre Provérbios. Amanhã nós estamos aqui lendo mais um pouco de Provérbios, tendo o conselho do Senhor para a nossa vida, conselho prático. Mas é ouvir e colocar em prática. Lembra que o sábio só não escuta? O sábio, além de escutar, ele coloca em prática. Talvez hoje tu vai passar por situações igual essa aqui que a gente leu. Talvez hoje tu vai passar por situações que tu vai lembrar, a Bruna falou isso no devocional. Pratica. Pratica.
tá bom? Se esse vídeo foi importante para ti, curte ele, compartilha, envia aí para alguns amigos e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E lembra que eu falei que sexta tem novidade? Sexta tem novidade, tá bom? Se tu imagina qual é a novidade, coloca nos comentários aí, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Eu quero orar junto contigo hoje. Hoje nós vamos orar junto, para que o Senhor nos derrame da sabedoria dele e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que ele tem para nós, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedir perdão pelos meus pecados, Pai, e te pedir que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, com a essência de Cristo em nós. Esses conselhos possam ser gravados no nosso coração para que a gente não peque contra ti, mas que a gente caminhe cada vez mais para ser parecidos contigo, Pai. Fazer como tu fazia, falar como tu falaria, agir como tu iria agir, Pai, para que a nossa vida venha agradar o teu coração. Abençoe a vida de cada um que está assistindo, cada família aqui representada. E que o Senhor possa guardar a nossa vida e nos direcionar nas decisões que temos que tomar. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até amanhã aqui neste canal, neste devocional.